Fala comigo, criatura divina. Mais uma vez na minha tela, General Pazuello. É isso mesmo, eu Você gosto vê, né? assim, entendeu? Falou com a boca cheia, né? Isso, meu general, meu general. Já sabe, se alguém mexer comigo, principalmente duas pessoas que estão aqui no estúdio, o negócio não vai ficar bom para vocês dois, não, entendeu? Meu general, Fala, tá aí. vamos falar um pouco segurança pública, Vamos? né? E também no encontro que nós tivemos há pouco, né? Antes de virmos aqui para o estúdio, teve um vereador de Resende que indagou, pedindo ali um olhar mais clínico em cima de Uhum. uma dúvida que ele tinha. Fala um pouco disso. Bem, a pergunta foi acho que foi Ramírez, né? Sim, sim, Sargento Ramírez, o vereador isso, de de Resende, Resende. vereador de Resende. Ele me perguntou sobre qual é a solução, né? O termo não é solução, mas o que fazer? Um caminho. O que está acontecendo, o que nós estamos fazendo para tratar esse tema tão importante que é a segurança pública. E porque quando você olha para um general, olha para um coronel da Polícia Militar, olha para um cara que lidou com o assunto, você sempre olha para o cara e espera que dali saia uma posição, saia uma sugestão ou um caminho sobre o assunto, né? E eu expliquei que a gente tem um trabalho grande na Câmara, e não é aquele trabalho político padrão, não. Foi um trabalho que começou discutindo dentro do judiciário carioca, com desembargadores, juízes, é, é, advogados criminalistas, promotores, procuradores, academia. Todo mundo sentou, levantaram ali, essas pessoas levantaram mais de 200 pautas sobre segurança pública e o pessoal topou se reunir em grupos para discutir essas pautas. E durante esse trabalho surgiu a ideia que essas pautas poderiam virar projetos de lei federais. E esses projetos de lei, eles iriam estar alinhados com os ajustes e adequações das leis para poder brecar o uso dessas brechas pelo crime, pelas associações criminosas. Esse é o foco da discussão, onde você não altera o corpo da lei, porque a lei tem leis que são vitórias, mas que ao longo do tempo se tornaram derrotas, porque encontrou-se caminhos para o crime organizar no bojo da lei. São faltas de detalhamentos, critérios, números, compreensão do processo, responsabilização na mesma lei. E esse trabalho foi feito de abril de 23 a fevereiro de 24. A partir de fevereiro de 24 eu recebi os projetos de lei, dei entrada na Câmara, são 26 projetos, e obviamente apresentei esse trabalho para todos nos níveis de liderança, presidência, etc. E esses projetos estão andando nas comissões. É normal a demora, porque vai para o legislativo, depois vai para a mesa despacha para uma comissão, a comissão estuda, bota um relator, o relator estuda, faz uma proposta de relatório, trabalha para pautar, aí o cara pede vista, aí o outro pede alteração de pauta, e piriri, parará, até você ler o relatório, e aí o cara pede vistas, e aí você consegue finalmente votar e aprovar. Enquanto isso, fica aí Exatamente. um trâmite meio moroso. Moroso e longo. Moroso e longo. Moroso e longo. Vamos fazer o seguinte, é só um estalo de dedo mesmo. Eu quero voltar com o senhor aqui, nós vamos falar um pouco desse cenário político que se encontra sob julgamentos, com toda essa política conturbada que o país está vivendo. Pode ser assim? Pode, mas eu queria terminar uma ideia. Pode falar? Posso? Pode. Esses projetos de lei, na ideia do judiciário carioca, é de que, se saiu do Rio de Janeiro a problemática das facções criminosas e milícias e territórios ocupados, tem que sair também do Rio de Janeiro as soluções. Por isso que eles se debruçaram de maneira pro bono e fizeram esse trabalho. Se nós aprovarmos essas alterações e adequações, quanto à lei, legislação penal, código penal, nós vamos ficar prontos para combater o crime organizado e, obviamente, vencer a insegurança no nosso país, no Rio de Janeiro. Fico feliz por isso. O estado de dedo, e eu volto agora com um assunto assunto interessante para todo o país, né? Não é regional, é nível nacional.
julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Como que o senhor vê esse cenário político, já que o senhor fez parte, né, do governo, o ministro que conseguiu deixar claro o seu empenho na época das vacinas no país, criticado, obviamente, porque para quem queria que desse errado, mas você conseguiu levar adiante todo o seu trabalho. Hoje, o cenário político, como que o senhor vê isso? Tá aí. Nós temos que compreender que a gente tem que dar um passo atrás para poder entender o atual cenário. Nós tivemos um ano de 22 muito conturbado, com posições muito questionáveis no judiciário brasileiro. Nós tivemos uma eleição que, independentemente de resultado de urnas, o processo nos pareceu, e a grande parte do povo, o processo como um todo muito parcial, muito interferido pelo TSE, muito interferido ideologicamente por grandes emissores de televisão que não devem fazer isso. Então, muito interferido por outros países que também trabalharam muito forte. E todo esse conjunto fez com que as eleições não se concluíssem com tranquilidade. E, obviamente, todo esse cenário, à época, leva a discussões o que deveria se fazer para garantir que o processo foi totalmente íntegro, se deveria ser feito ou não essa contabilização, de que forma aquilo poderia ser feito, bibibi, se houve ou não motivações ideológicas para cada decisão que foi tomada. Isso tudo levou a uma ruptura da sociedade. Uma parte que não queria mais o governo do Bolsonaro e uma parte que queria o governo do Bolsonaro e a continuidade do governo Bolsonaro. Esse choque dessas realidades levou a todos os fatos que estão sendo discutidos hoje e levou à catástrofe que foi os atos de vandalismo do 8 de janeiro. Desencadeou uma perseguição nítida que o mundo inteiro observa assustado a que nível um país como o Brasil, uma democracia como o Brasil, se ajoelha a ações completamente fora da linha. Eu acredito que essa pequena exposição do cenário desde o início até agora explica para você o que nós estamos vivendo. Essa perseguição política se mostrou real. E se deixou claro para outros países, ô general, que nós estamos assim já implantado uma grande ditadura. Só não enxerga quem não quer, infelizmente. Eu acho que essa palavra é muito forte, né? Uma ditadura, mas tudo que não é a democracia não pode ser relativizada se você tem razão. Ou você está numa democracia plena, ou você não está na democracia. Verdade. Você tem toda a razão. É duro a gente falar isso. A gente tem que entender também que democracia não é antônimo de comunismo. Comunismo é antônimo de capitalismo. São modelos socioeconômicos. A democracia é antônimo de ditadura, de governos autoritários, de monarquia. Então, é preciso compreender isso para entender o que quer dizer não ser uma democracia plena. E aí eu concordo contigo. Se ela não é, desculpa, ela pode ser qualquer outra coisa. Menos uma democracia. Menos uma democracia. Você tem toda a razão. Mas eu vou direto ao ponto agora. Feita essa primeiro sobrevoo, tá aí, a gente chega, obviamente, na condução do inquérito, que foi assustadora essa condução desse inquérito. Ninguém acreditava na forma como ele foi conduzido, na velocidade que ele foi conduzido e nas descobertas que está sendo revelado da condução dos processos desse inquérito. O Tagliaferro levou provas de inversão do jogo de forma radical. Ele mostra com provas que eram feitas ações cautelares, ações, obviamente, de busca e apreensão,
prisão preventiva e outras ações jurídicas ou decisões do STF, e só depois da ação que se buscava como comprová-la. E aí saía procurando algo na vida da pessoa para dizer que aquilo justificaria aquela ação. Pô, será que isso é plausível de deixar passar? De Mas jeito nenhum. passou. Isso aconteceu no Senado essa semana, mas a imprensa não falou nada. Nem vai falar nada. Acredita, ainda tem alguma possibilidade para que venha a anistia? Não, calma. Pergunta, eu acho que você tinha que perguntar se tem possibilidade de não ser condenado. Ah, sim. Porque a anistia vai haver. Ah, sim, sim. Eu acredito que não haverá uma condenação linear. Todos condenados iguais, etc. Sim. Porque isso vira uma combinação muito nítida. Explícita. E explícita. Explícita. Eu acredito que eles vão combinar, mas vão combinar que cada um vai colocar num ponto, etc, etc. E, obviamente, cada um tem as suas próprias posições. Estou brincando no combinar, deixar claro. E nesse momento de não alinhar, o termo correto é não alinhar, e sim julgar independentemente de cada um, vai criar uma sensação de que houve justiça. É o último momento, é a última oportunidade que eles têm de passar a imagem de que houve justiça. Porque se eles alinharem, aí é o fim. Então, provavelmente, nós teremos condenações grandes, condenações médias, nós teremos, provavelmente, absolvições. Tem que absolver alguém. Absolve um, aí condena o outro administrativamente, e por aí faz. Muda o jogo ali e cria uma sensação de que houve justiça. Para mim, vai acontecer isso contra a condenação. E para mim, eu acredito que eles serão, obviamente, cumprirão aí esse rito até o final com a condenação do nosso presidente e a condenação de mais algumas outras pessoas. Acha que aí sim, para fecharmos aqui, acha que a revolta popular poderá se concretizar ou não? Não vejo essa revolta popular. Eu acho que o nosso país ele tem bases muito sólidas de pesos e contrapesos, e os pesos e contrapesos é que tem que funcionar. É a hora do Congresso fazer a sua parte. Porque o Congresso é a voz popular, que não precisa se revoltar. Quem tem que se revoltar, aspas, é o próprio Congresso, que tem que dizer um basta, chega, e tomar as atitudes que têm que ser tomadas. E a primeira delas é anistiar todos. Porque enquanto nós não anistiarmos todos que foram que foram perseguidos, que tiveram inquéritos mal feitos, que tiveram dificuldade de se defender, foram penalizados, lógico. Todos precisam ser anistiados para que o nosso país chegue em 2026 tranquilo, tenha eleições justas, onde o voto seja secreto e a apuração e contabilização seja pública, como prevê a Constituição Nacional. Tá certo, tá certo. É óbvio que eu não poderia deixar de acabar a nossa entrevista sem falar também dessa grande revolução, né, do polo gastronômico no Rio de Janeiro, que vai atender todas as cidades circunvizinhas do estado. Mais um grande feito, né, no atual governo. Olha só, tá aí. A gente já está há uns 8 meses conversando com os polos gastronômicos que já existem. São polos de bairros que foram criados e tem a legislação específica, onde os empreendimentos vão se unindo e vão se ajudando de forma conjunta, né? Naquela vida mais, como é que se diz? Do dia a dia. São as demandas diárias que são as mais difíceis e que ninguém ajuda. E quando se juntam, eles criam força e conseguem resolver junto à SEDAI, junto à Light, junto a uma concessionária, ou a coordenação de um corte de árvores com a luz, etc, 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 numa relação mais conflituosa com uma associação de moradores, o uso da calçada, tudo isso são os problemas do dia a dia dessa comunidade gastronômica, né? Que opera hoje 170 mil empresas. A receita gera o mercado em alto crescimento, né? São números fantásticos. Consta que na Zona Sul, a receita desses mercados todos que eu coloquei, de todo esse conjunto, todo esse ecossistema que nós chamamos de gastronomia, gera 40 bi
ano de receitas. E, obviamente, de PIB, né? De receitas completas. E são 170 mil empresas e 3,5 milhões de pessoas que trabalham diretamente nessas empresas no estado do Rio de Janeiro. E digamos que esse ecossistema, ele não era representado de uma forma conjunta, comum. Ele era espalhado pela agricultura, pela infraestrutura, pela cultura, pelo esporte, pelo turismo, pelo desenvolvimento, etc. Cada pedaço, com essa criação do Cipolo, você passa a coordenar tudo que impacta o ecossistema. E isso foi a visão que o Cláudio Castro teve. Quando nós levamos a ideia, primeiro eu procurei o Rodrigo. Rodrigo, obviamente, está numa função importantíssima com o governador hoje. Ele que está trabalhando o interior do estado, articulando o interior do estado, né, para que aconteça. Levamos juntos para o governador. O governador adorou e determinou a criação da Secretaria Estadual de Gastronomia. Essa secretaria hoje está dentro da Casa Civil, então ela é uma subsecretaria por enquanto. O Thiago teve semana passada comigo. E o rapaz do Thiago é um cara entusiasmado, é um garoto, e está organizando a secretaria, nomeando as pessoas, buscando a parceria das associações importantíssimas, como a de franquias, como a Bolsa de Gêneros Alimentícios, que é um espetáculo do Rio de Janeiro, como a Brasel, que são as empresas, os Cinti Rio e a parte de hotéis também, Hotéis Rio, a BH. Essas associações estão ajudando a criar a secretaria, colocando o DNA de quem conhece o processo. Imagina você montar uma equipe que traga o DNA. Não é a responsabilidade, não é trazer a associação para dentro da secretaria, mas trabalhar com pessoas que conheçam esse ecossistema, conheçam a lógica. Eu acredito que o Rio de Janeiro vai ser, em breve, o maior polo gastronômico da América Latina. Eu torço por isso. Porque do Brasil já é, né? É verdade. São Paulo não vale. Tá São Paulo é só em quantidade, mas em qualidade é a gente. Obrigado por mais essa explanação aqui na minha tela, tá bom? É isso, tá aí, tamo junto. Grande abraço, valeu, sucesso. Brother. A gente se vê em breve de novo. Bora. Gosto disso. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Já sabem, amanhã, 13 horas, ó, compromisso marcado. Fui.